Quando eu uso a expressão abrir um relacionamento, eu quero dizer renegociar o contrato de exclusividade sexual, emocional e romântica de um relacionamento. A primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que sempre que duas pessoas forem começar um namoro, né, ou mais pessoas, é muito importante conversar sobre como vocês querem que esse relacionamento funcione. Na nossa sociedade, quando uma pessoa pede outro namoro, existe um contrato pré-estabelecido de como esse relacionamento deve funcionar. O nome disso é monogamia. A monogamia é esse conjunto de regras pré-existentes que são impessoais e rígidas que diz como um relacionamento deve funcionar, qual que é a maneira certa de um namoro funcionar e que tem como base a exclusividade. Mas monogamia e exclusividade não são sinônimos. A monogamia é uma estrutura de imposição social, enquanto que a exclusividade pode ser uma escolha pessoal. O que eu estou falando aqui é que é muito mais fácil quando um namoro ele já começa com esses pequenos questionamentos sobre a monogamia. Porque é sempre interessante, né, conversar com o seu novo parceiro, sua nova parceira, qual tipo de acordo vocês querem para o relacionamento específico que vocês têm, seja com exclusividade ou não. Mas esse vídeo em específico é sobre casais que começaram monogâmicos, que já estabeleceram uma relação dentro da monogamia, mas que agora estão querendo migrar um pouquinho para não monogamia. E isso é uma coisa que requer muito trabalho e muito esforço. É um processo de desconstrução de uma estrutura que está muito enraizada na maneira como a gente se relaciona e enxerga o amor. É um processo muito intenso que não acontece da noite para o dia. Então eu vou tentar dar algumas dicas para facilitar essa jornada. A grande vantagem de um namoro não monogâmico é que vocês têm liberdade para decidir quais são as regras e combinados que vão funcionar melhor para o seu relacionamento em específico. Em vez de pegar as regras que já existem na monogamia, vocês vão conversar e decidir as regras que funcionam melhor para vocês, que vão trazer mais felicidade, prazer e amor para o relacionamento de vocês em específico. Eu conheço casais não monogâmicos, por exemplo, que têm exclusividade, que eles decidiram que eles não queriam ir para a monogamia, mas que eles também não queriam abrir o relacionamento totalmente e ficar com várias outras pessoas. Então, o acordo deles em específico que eles decidiram é que eles funcionam pelo formato de passes livres. Então, de vez em nunca, um ou outro pode falar: "Ai, nessa festa em específico eu queria pegar alguém, tudo bem? Ai, essa pessoa em específico eu queria ficar, tudo bem?" E eles conversam, e aí, caso todos estejam de acordo, aí alguma coisa pode acontecer. Mas a base do relacionamento é totalmente exclusiva. É como se eles fossem um casal monogâmico normal, mas eles têm essa flexibilização, eles podem conversar sobre as coisas. Não necessariamente eles vão fazer, acaba sendo uma coisa muito mais teórico do que prático. Mas ainda assim, só por ter essa possibilidade de conversa, já se torna um relacionamento não monogâmico, que vai contra as estruturas da monogamia. Bom, para abrir um relacionamento monogâmico, eu recomendo passar por 3 fasezinhas básicas. Óbvio que cada casal tem o seu processo, mas para organizar, eu separo em 3 fases. A primeira fase é a fase da pesquisa. Então vocês vão ver filmes sobre não monogamia, vocês vão ler livros, vocês vão conversar com pessoas que já são não monogâmicas. Inclusive, estou disposta a conversar, se alguém quiser pode me chamar no direct. E vocês vão começar a entender um pouco como que isso funciona para as outras pessoas e ver que não é tão absurdo assim, que tem gente que consegue se relacionar dessa maneira. E aí, depois de vocês passarem por essa primeira fase de pesquisa, que vocês vão entender um pouco como que funciona, vão embarcar no maravilhoso mundo da não monogamia, entender um pouco o que é isso, quais que são as vantagens, aí vocês vão para a segunda fase, que é a fase da conversa. Ou seja, vocês vão ficar por um período de tempo, eu recomendo que sejam várias conversas, sobre o que vocês têm vontade, o que vocês têm medo, quais vocês acham que são os seus limites, quais que são as inseguranças que essas conversas estão trazendo. E vocês vão conversar, conversas mais tranquilas, conversas que vão acabar virando brigas, conversar o máximo possível sobre tudo que está na cabeça de vocês. A comunicação e o diálogo nessa fase é muito importante, porque aí vocês vão para a terceira fase, que é a fase da tentativa. E aí, a fase da tentativa, não importa o quanto que a primeira e a segunda fase foram perfeitas para vocês, vocês não tiveram nenhum tipo de problema, foi super tranquilo, só que na terceira fase, com certeza, vão ter momentos de ciúme, de tristeza, de insegurança, faz parte, porque vocês vão começar a experimentar esse acordo, né, que vocês criaram e vão começar a perceber se ele funciona na prática ou não. Então vocês podem ter, sei lá, é o acordo de que a gente não precisa contar para o outro o que faz. E aí o outro fica lá
com um monte de coisa na cabeça, pensando tudo que está acontecendo. Ah, não, então vamos mudar para contar o que acontece. Vocês vão começar a testar um pouco cada uma dessas regrinhas para ver se elas funcionam para vocês ou não, e com isso vocês vão construindo o acordo que é perfeito para vocês. Esses acordos, eles tendem a ser transformados à medida que o tempo passa. Então, eu com o Rafa, né, que é o meu relacionamento, a gente já teve, nossa, uns 10 acordos. A gente mudou muito até chegar num que agora a gente decidiu que é isso mesmo, sabe? É normal, é um processo, você vai abrindo aos poucos, vai vendo que funciona. Ai não, aqui eu não gosto, tudo bem, não vamos fazer isso. É um processo. E aí, bom, muitas vezes quando um casal tá pensando em abrir um relacionamento, uma das pessoas do casal parece estar mais interessada do que a outra, né? Muitas vezes a ideia surge de uma que tá lá super afim de abrir e a outra tá meio sem entender muito bem como que isso funcionaria. A maioria dos casais que eu vi aconteceu isso, né? E muitas vezes é o homem que tá querendo abrir e a mulher que fica um pouco insegura. E aí, enquanto essa pessoa que tá com mais vontade de abrir, ela acaba se sentindo culpada e se sentindo errada porque ela tá questionando essas coisas, a pessoa que não quer abrir acaba se sentindo insegura e acaba se sentindo rejeitada, como se a outra pessoa não quisesse mais ficar com ela e coisas nesse sentido. Mas uma coisa que é legal da gente pensar dentro dessa situação é que essa pessoa que está querendo, né, abrir o relacionamento, a grande maioria das pessoas nessa situação simplesmente ia trair, né? Muitos casais acontecem isso, a pessoa tem vontade de ficar com outras pessoas e vai lá e trai. Mas se você tá com um parceiro ou com uma parceira que tá falando de abrir o relacionamento, isso já é prova de que o relacionamento de vocês é muito saudável e que existe espaço para conversar. Porque essa pessoa ela não vai trair e fazer coisas pelas suas costas, ela tá querendo conversar com você e falar essas coisas que ela tá pensando, coisas que estão na cabeça dela. Então eu já vejo isso como uma puta coisa legal, que deve ser admirada, sabe? A pessoa, ela tá com vontade de ficar com outras pessoas, em vez dela só ir lá e fazer, como é o que a grande maioria das pessoas faria, ela tá escolhendo conversar com você e trazer uma proposta que fique bem para vocês dois, né? Então isso é algo a ser valorizado. Outra coisa muito, muito, muito importante de falar sobre abrir um relacionamento é que, na minha opinião, abrir um relacionamento não vai salvar um relacionamento que tá tendo problemas. Um casal que tá brigando muito, que tá meio que numa fase estranha, não deve abrir o relacionamento para tentar salvar, porque isso não vai funcionar. Abrir o relacionamento vai trazer mais problema e mais conflito e mais briga, porque é um processo difícil, como eu falei antes. Então, na minha opinião, um casal que vai abrir o relacionamento tem que estar na melhor fase, tem que estar numa fase perfeita, tem que estar numa fase que eles estão se amando muito, e aí eles querem explorar esse universo a mais juntos. Se você tá abrindo um relacionamento porque você não quer mais ficar com a pessoa, então é melhor terminar logo, porque abrir um relacionamento não vai conseguir resolver nada, só vai trazer mais conflito. E aí, pra acabar, eu preciso falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: você não precisa fazer nada que você não quer fazer. Eu falo isso em específico para as mulheres, né, mas para os homens também. Se você tá com um parceiro que quer muito abrir o relacionamento, mas você não quer mesmo, você não precisa fazer isso. Tá? Você não é careta, você não é chata por não ter vontade de explorar isso. Cada pessoa é uma pessoa. Essa forma de relacionamento não é para todo mundo. Desde que você consiga entender essa questão da monogamia, entender a questão do sistema, tudo, se você consegue entender isso e ainda assim preferir a exclusividade, então tá ótimo. Isso é uma forma de relacionamento super válida também e tá tudo bem. Não precisa ter medo de botar o pé no chão e falar, não, isso aqui eu não quero, meu limite é esse e é isso. Tá bom? Desde que esteja todo mundo feliz, desde que esteja todo mundo se amando do jeitinho que funciona melhor para cada um, então tá tudo certo. E é isso, gente, vou fazer a minha caixinha de perguntas lá nos stories, se alguém quiser conversar sobre isso. Se alguém quiser trocar uma ideia sobre essas coisas mais individualmente, pode me chamar no direct. E é isso. Beijos.